Combustíveis. Artigo 86. Os fornecedores responsáveis pela venda de combustíveis, sem prejuízo de outros dispositivos aplicáveis, atenderão ao disposto nesta seção. Artigo 87. É obrigatória a disponibilização de balanças para aferição de peso líquido de vasilhames de gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha, nos pontos de venda e nos veículos de venda em domicílio. Parágrafo único. O descumprimento ao disposto no caput sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, nas faixas pecuniárias A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código. Artigo 88. Os postos revendedores de combustíveis automotivos devem exibir os preços dos combustíveis de forma destacada e de fácil visualização à distância, em painel que respeite as dimensões estabelecidas pelo órgão regulador federal, na seguinte ordem. Inciso 1. Gasolina comum. Inciso 2. Gasolina aditivada. Inciso 3. Gasolina Premium. Inciso 4. Gasolina Premium aditivada. Inciso 5. Etanol comum. Inciso 6. Etanol aditivado. Inciso 7. Etanol Premium. Inciso 8. Etanol Premium aditivado. Inciso 9. Diesel comum. Inciso 10. Diesel aditivado. Inciso 11. Diesel S10. Inciso 12. Diesel S10 aditivado. Inciso 13. Diesel marítimo. Inciso 14. GNV, e. Inciso 15. Querosene. Parágrafo 1º. Nos painéis de preços podem constar expressões sinônimas às denominações dos combustíveis estabelecidas pelo órgão regulador federal. Parágrafo 2º. Os postos revendedores de combustíveis automotivos somente estão obrigados a exibir nos painéis de preços os combustíveis efetivamente vendidos no estabelecimento, sempre respeitada a ordem estabelecida no caput. Parágrafo 3º. Eventuais diferenças nos preços dos combustíveis, em função do prazo ou do meio de pagamento utilizado, deverão ser informadas nos painéis, respeitada a ordem de apresentação dos combustíveis a que se refere o caput. Parágrafo 4º. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, na faixa pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código. Artigo 89. Os postos revendedores de combustíveis automotivos que comercializarem produtos adquiridos de distribuidora distinta da marca ou bandeira que ostentam, deverão informar ao consumidor a origem do produto comercializado. Parágrafo 1º. Fica assegurada ao posto revendedor a opção de vincular-se ou não à empresa distribuidora de combustíveis, conforme dispuser a legislação específica em vigor, desde que observado o previsto no caput. Parágrafo 2º. O posto revendedor ficará dispensado de atender ao disposto no caput caso retire de seu estabelecimento todos os sinais indicativos da marca ou bandeira a que estava vinculado anteriormente. Parágrafo 3º. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, nas faixas pecuniárias A, B ou C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.
Artigo 90. Os postos revendedores de combustíveis automotivos devem afixar, preferencialmente próximo às bombas de combustível, um cartaz para cada um dos seguintes dízeres. Inciso 1. Senhor, A. Consumidor, A. Em sendo o valor do percentual acima de 70%, torna-se mais econômico o abastecimento com gasolina, e. Inciso 2. Por medida de segurança, o procedimento de abastecimento com combustível deve ser realizado com o veículo integralmente desocupado. Parágrafo 1º. Quanto ao cartaz de que trata o inciso I do caput, deverá ser indicado o percentual do preço do etanol hidratado em relação ao preço da gasolina comum, observando-se sua atualização sempre que houver alteração de preços. Parágrafo 2º. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, na faixa pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código. Artigo 91. Os postos revendedores de combustíveis automotivos são obrigados a disponibilizar ao consumidor instrumento que possibilite a aferição do quantitativo de etanol na gasolina e a realizar o teste da proveta, mediante solicitação do consumidor. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos de que trata o caput deste artigo devem afixar, preferencialmente próximo às bombas de combustível, cartaz com os seguintes dízeres. É dever dos postos revendedores de combustíveis disponibilizar aferidor de combustível para medir o quantitativo de etanol na gasolina e realizar o teste da proveta, mediante solicitação do consumidor. Parágrafo 2º. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, nas faixas pecuniárias A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código. Artigo 92. Os postos revendedores de combustíveis automotivos localizados em estradas federais e estaduais ficam obrigados a afixar, em local de fácil visualização, mapa rodoviário do Estado. Parágrafo 1º. O mapa, sempre que possível, destacará as áreas turísticas do Estado, a distância em quilômetros, dos municípios em relação à capital, bem como telefones úteis de informação ao turista. Parágrafo 2º. O expositor onde será colocado o mapa rodoviário poderá conter publicidade, desde que esta não dificulte a observação do mapa. Parágrafo 3º. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, na faixa pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código. Artigo 93. O fornecedor de produtos que contenham gás butano, propano ou outros assemelhados em sua composição, deverá informar, de forma expressa e em destaque, na parte frontal do rótulo da embalagem do produto ou em etiqueta específica, sobre o risco de morte por inalação proposital ou acidental. Parágrafo 1º. A indicação no rótulo ou etiqueta conterá o seguinte teor: cuidado, a inalação deste gás pode causar a morte. Parágrafo 2º. Excetuam-se a regra prevista neste artigo os produtos de que trata o artigo 1 graus da Lei Federal nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, especialmente produtos saneantes, domissanitários, produtos de higiene,
tintas, solventes, vernizes, medicamentos, cosméticos, perfumes, produtos destinados à correção estética. Parágrafo 3º. O descumprimento ao disposto no caput sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, nas faixas pecuniárias A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.